Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no nosso canal, que é Como Faz. Nesse quadro a gente vai responder as perguntas que vocês fizeram pra gente no Insta Stories do Viagem com Filhos. Então a Luísa vai ler as perguntas pra gente, né, Lu? Vou mesmo. Não vai dar pra ver todas, então a gente selecionou algumas pra essa vez e na próxima a gente faz outras. Se vocês tiverem outras perguntas, vão mandando pra gente que a gente vai selecionando. Então vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? A Amanda perguntou: como é fazer a mala para viajar com o bebê? Então, mala é uma das grandes preocupações. Na verdade, a mala do bebê é uma preocupação desde a maternidade, né? Eu tive uma experiência que mudou toda a minha maneira de pensar a mala do bebê. Como que eu sempre fiz a mala? Assim, uma mala de mão, que é ou pro avião, ou pro carro, ou pro ônibus, que é a mala que tem aquelas coisinhas que você precisa bem à mão mesmo, né? Então, algumas fraldas extras, um casaquinho, uma roupinha de baixo para poder trocar, tudo que você precisa ter sempre à mão quando está viajando com o bebê. E na mala grande, colocava todo o resto que fosse precisar, dependendo dos dias e do destino, né? Então, muitos shortinhos, muitas camisetinhas se for um lugar quente, ou muitos bodes se for para um lugar mais frio, enfim. O que aconteceu? Acho que foi uma das primeiras viagens que eu fiz com meu filho. Eu tinha feito essa malinha de mão toda perfeitinho e tinha feito a tal da mala completa, né? Uma das primeiras viagens, toda perfeita, calculando dia a dia, qual era a roupa para cada dia, os sapatinhos combinando, isso ele tinha meses, né? E aí, quando eu cheguei no destino... Todos os dias ele usou a mesma roupa e o mesmo sapato. Não, bem pior. Eu tinha esquecido a mala em casa. Aí... Qual delas? A mala principal. E aí, o que eu descobri? Que eu não precisava de tudo aquilo. Que, na verdade, o que aconteceu? Eu comprei um shortinho e uma camisetinha pra ele. Ele se virou super bem, era um feriado prolongado, com as coisinhas que eu tinha na mala de mão e essas coisinhas que eu comprei poucas, bem poucas, uma muda de cada uma, eu me virei super bem. E aí eu passei a pensar assim, gente, eu não preciso estar super carregada de mala. Primeiro que quando você viaja com o bebê, você precisa ter mãos para atender o bebê. Então, tá muito carregado não é legal. Viajar com muita bagagem nunca é legal. Muito menos com o bebê. Então, minha sugestão, faz uma mala pensando assim, se eu esqueci de tudo, o que eu realmente precisava? E esse é o melhor jeito de fazer essa malinha. Mas tem algumas dicas que são importantes. Por exemplo, voo. A gente calcula, é um número mágico, calcula uma fralda por hora para viagem. Nunca deixar de levar um fraldão, né? Que pode ser um pano que pode servir tanto assim para cobrir a criança se tiver um ar-condicionado muito frio, para limpar alguma sujeirinha, para, enfim, super multiuso, às vezes serve para colocar o bebê em alguma superfície, então você não pode deixar de levar também. Casaquinho, avião sempre tem que levar, porque às vezes está muito frio, então é super importante. Uma mudinha de roupa, caso aconteça de virar um suco, então essas são as coisas mais importantes, o resto é lucro. Vamos ver a próxima. O Renan perguntou: devemos levar remédios para as viagens? Sim, é importante ter uma farmacinha. Eu sugiro montar essa farmacinha junto com o pediatra. Então, o que é legal levar? Um termômetro, um antitérmico para febre, um remedinho para uma dor de barriga, uma picadinha de mosquito, uma coisa assim. Mas isso tudo vai depender da idade do bebê, da idade do seu filho e também do seu pediatra. Então, ele que vai poder orientar e dizer o que o bebê já pode usar, o que não pode. Então, desde coisas como o protetor solar e o remédio contra o mosquito, são coisas que variam muito. Para criança pequena, muitas vezes nem pode usar. Qual que é a próxima? A próxima é da Caroline Bezerra, sobre a alimentação das crianças. O que você acha? Então, alimentação, a gente tem até vários posts. Uma das grandes preocupações dos pais é a alimentação, né? Porque você fica pensando, você até consegue se imaginar em outro lugar, bem diferente, mas fala assim, o que eu vou ter comida pro meu filho? A gente tá tão acostumada com aquela rotina, com aquela papinha ou com aquele tipo de alimento, né? Eu tive uma experiência que foi bem bacana, que foi quando a Luísa tinha 1 ano e a gente foi pra Tailândia, que era uma alimentação completamente diferente. Eu levei papinhas prontas, assim, o suficiente quase para uma viagem inteira, porque eu tava com tanto medo que ela não se adaptasse à alimentação de lá, e a verdade é que eu voltei praticamente com todos os potinhos. Eles foram e eles voltaram. Eu continuava na minha prateleira durante bastante tempo, que ela acabou não comendo.
Por quê? Quando eu cheguei lá, eu acabei descobrindo que tinha vários alimentos que ela gostava e que funcionavam bem. Então, assim, primeira dica em relação à alimentação das crianças: tomar um café da manhã reforçado no hotel, porque daí o dia já começa bem. Então ali no hotel você tem suco, tem frutas, tem pãozinho, tem cereais, enfim, tem uma variedade grande de coisas que dá para dar para a criança para ela começar bem o dia. E aí depois você vai entendendo o lugar. Eu recomendo, eu acho que isso de levar a papinha é sempre um bom jeito de chegar no lugar, porque daí até você descobrir se no supermercado tem outro tipo de papinha, qual que o seu filho gosta, você não passa aperto. E quando você está, por exemplo, em pousada, sempre dá para conversar na pousada, perguntar o que dá para fazer pro teu filho, adaptar um prato, fazer com menos tempero, com um tempero mais suave, né? Sempre funciona. Nos resorts tem a tal da Copa Baby, onde você também tem vários alimentos que dá para usar para criança. E em viagens internacionais, tem que ter a paciência de descobrir a dinâmica do lugar. Assim, eu lembro, por exemplo, na França, das crianças funcionarem super bem, porque tinham vários restaurantes que tinham o prato feito, que era carninha, batata frita. Na Tailândia, eles acabaram encontrando um prato que funcionou, que era o Fried Rice with Chicken, que era um arrozinho com ovo e franguinho, que não era apimentado como os outros pratos. Então, assim, independente do lugar, você vai descobrir uma maneira de se virar ali dentro daquela alimentação. Tem mais pergunta? Sim, PCSF 26 está perguntando de dica para viajar com o bebê com alergia. Alergia alimentar. Então, eu acho que com a alergia funciona mais ou menos como eu falei em relação ao resto da alimentação. É bom sair de casa com alguma coisa que te dê segurança na saída. Hoje em dia, os lugares estão muito mais já abertos, já preparados para receber pessoas com alergia. É mais fácil encontrar lugares que tem ali já uma seção separadinha de alimentos sem glúten, sem lactose. Nos cardápios está marcado que é o alimento sem glúten, sem lactose. Isso ajuda bastante na alimentação. Mas é sempre bom levar. Então, se tem um leite específico, uma fórmula que o filho toma e que não é fácil de encontrar, leva daqui. Eu já viajei com 3 latas de fórmula só para garantir, para me sentir segura, né? Que acho que é isso que importa. Próxima pergunta. A próxima é da Samara e é sobre viajar de carro com filhos. E essa a gente já fez. Quer dizer, já fez todas. Então, viagem de carro, eu acho que depois merece um vídeo só sobre isso. Mas assim, tem uma coisa que eu acho legal falar, que eu tenho lembranças incríveis de viagens de carro quando eu era pequena. Eu acho que diferente da viagem de avião, que na verdade quase a família conversa menos, porque você tá ali, cada um tem sua telinha, cada um tá num banco, tem todo aquele ambiente inteligente. No carro acaba que o ambiente proporciona mais conversas em família, mais brincadeiras em família, de estar todo mundo junto ali. Então, principalmente em viagens longas, onde dá tempo assim, dá tempo de dormir, de se entediar, de contar piada, de fazer brincadeira. E eu acho muito legal isso, essa dinâmica do carro. Dicas para viajar de carro com crianças. Primeiro, sempre observar as regras de cadeirinha, qual é a cadeirinha apropriada para o seu filho. Segundo, não sair em horários de muito movimento, evitar horários de pico de trânsito em viagens para praia, coisa assim, que corre o risco de ficar 5 horas parado no trânsito, porque não tem quem aguente, nem adulto nem criança. Terceiro, fazer paradas para a criança, né? Dar uma esticadinha de perna, para os adultos também. Se tiver um clima meio todo mundo cansando, para tomar um sorvetinho, sempre recarrega um pouco as energias. E as brincadeiras, que a gente faz bastante brincadeira, né, Lu, no carro? A gente faz uma brincadeira muito boa, que é assim, o nome dela é árvore. Toda vez que você vê uma árvore, você tem que gritar árvore perfeita na estrada. Então, a gente faz brincadeiras de contar coisas, assim, desde assim, contar carros vermelhos, contar árvores, contar plaquinhas. A gente vai variando e isso é super legal. Quando a criança está aprendendo inglês, você pode brincar com palavras em inglês, dá para brincar com palavras com associação, né? Eu fui para a lua, ele veio. Então essas brincadeiras são muito legais. É um bom lugar para contar história, é um bom lugar para conversar mesmo, assim. Eu acho que para brincar de qual é a música. Então tem muitas brincadeiras. No blog tem bastante post com essas brincadeiras também. Eu acho que é uma oportunidade bacana da família
tá junto mesmo. Isso que eu acho a coisa mais legal de viajar de carro com a família. Um dia a gente tem que fazer um vídeo só sobre viagem de carro e só sobre essas brincadeiras. É verdade, vamos fazer. Porque a gente já fez várias viagens pelo Brasil e pelo exterior, né? A gente já foi pro Pantanal, pra Bonito. A gente foi até o norte da Argentina e queria ir até o Atacama, mas tinha nevado, a estrada estava fechada. A gente já fez viagem de carro em outros países, acabou de fazer uma para a Alemanha, viajou de carro na Islândia também. Então, são várias experiências e que é muito legal, assim. Acho que, claro, tem horas de estresse. Geralmente, quando você está chegando numa cidade diferente e tá tenso ali, as crianças bem naquela hora querem conversar, daí a gente faz a regra, assim, ó, quando a gente tá chegando em cidade não pode conversar. Mas eu acho que de forma geral as lembranças são muito bacanas. O que mais que a gente tem de pergunta? Essa vai ser a última, né? As outras a gente deixa pra próxima. Sim. Se você não aparecer na próxima, você aparece, tá? É que tinha muitas perguntas. A gente vai falar sobre a pergunta da Lelê, que é viagem pra Europa com bebês. Esse também é um tema que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, porque dá uma boa rende bastante, né? Tem uma coisa que eu acho legal, que um pediatra uma vez falou pra mim, que é assim, pra onde você for existem bebês, e esses bebês têm as mesmas necessidades do teu filho. Isso virou um mantra pra mim. Na Europa é isso, sabe? Todas as cidades da Europa tem crianças, então assim, mesmo quando falam, aquela cidade não gosta de criança, não é child friendly, não é apropriada pra criança, gente, tem criança, tem estrutura pra criança. Então, por exemplo, Paris. Quando a gente foi para Paris com filhos, eu tinha ido antes, eu achava uma cidade bacana para adultos, jovens, enfim. Quando eu fui com os filhos, eu descobri que tem um monte de playground em Paris. E tem um monte de restaurante que tem caderninho para desenhar. E assim, aí você vai descobrindo que tem um monte de mãe e pai com carrinho, com um filho, dois filhos, um filho de pé no carrinho, o outro sendo empurrado, criança de patinete na rua. E aí você vai descobrindo uma nova cidade. Então a Europa é muito isso, assim. Tem cidades, por exemplo, Lisboa, tem um post super polêmico lá no nosso Instagram, que é se Lisboa é boa ou não é boa com carrinho. Lisboa é boa. Mas a verdade é que tem um monte de gente que acha bom vir com carrinho para Lisboa mesmo, com aquele monte de subida e descida. Paris e Londres tem bastante problema de metrô, para você subir e descer com um carrinho no metrô, porque não tem elevador em todas as estações. Tem gente que xinga horrores. Mas eu fui com carrinho e embora realmente não tenha elevador, no fim das contas eu acho mais prático, mesmo assim, andar de carrinho, porque você leva a criança e vai, sabe? Isso que é legal, que você tá numa cidade que é para caminhar, como Paris, você coloca a criança no carrinho e vai caminhando, e vai apreciando a paisagem, vai se divertindo enquanto a criança não tá cansando, ela tá sentada, porque se ela estiver sentadinha ali, ela vai onde se quiser. Você lembra de alguma dessas cidades? A única coisa que eu lembro, eu não sei se era verdade, mas talvez tenha sido um sonho. Mas que eu ficava sentada no carrinho e o Pedro ficava sentado em cima de mim. Às vezes vocês dois iam juntos no carrinho, no mesmo carrinho, dividindo, né? Mandem mais perguntas. Então é isso, mandem mais perguntas, a gente vai selecionando, vai respondendo. Não esqueçam de se inscrever no canal. E outra coisa, a gente pode escolher alguns comentários do YouTube. E é isso. Beijo!